E tem coisas que você acha engraçado na vida e é até hilário e muitas vezes é tão sério que você entende que não deve levar muito a sério, que como a vida ela está incompleta, né? Em completa modificação a cada momento, a cada instante, as nossas decisões, as repercussões, o que acontece há um segundo atrás, daqui a 3 segundos não vai ser mais. As notícias se avoram, crescem, e você, que é o afegão médio, gosto de dizer muito essa palavra, a gente que está sentado, o afegão médio da esquina, fica observando coisas que são interessantes, que geram reflexão, e que geram e necessitam de reflexão. Dito isto, esta semana eu achei muito interessante, dentro da grande repercussão pela imprensa nacional e até estadual também, dos meios de comunicações, escrito, falado, de rádio, televisão, a questão do Dia Nacional da Música Gospel. Dia Nacional da Música Gospel. E, por ironia do destino, o Dia Nacional da Música Gospel caiu nas mãos do presidente Lula para sancionar. E quem estava lá participando do evento, várias entidades evangélicas, né, mais alinhadas com o campo progressista e também alguns de centro. E nesses de centro estavam também alguns também que em algum momento, durante o processo eleitoral, também eram mais à extrema direita, muito mais conservadores. Estou falando do pastor Antony de Paula. Quem é Antony de Paula? Não sei se vocês lembram, quem é evangélico, protestante, já ouviu falar muito num cantor chamado, eu gostava muito, minha mãe gostava muito do que ele cantava, se chamava Oséias de Paula. Oséias de Paula, lembro desse nome. Cantava muito bem, disse de passagem. Mas só que Oséias de Paula não é pai de Antony de Paula. Não, muitos se enganam com isso. Oséias de Paula era tio. Oséias de Paula era tio deste hoje deputado federal, o Antony de Paula, que Antony de Paula é da convenção da Assembleia de Deus lá do Rio de Janeiro. E o pai dele, Antony de Paula, também era do mundo político. O pai de Antony de Paula também é da questão política. E hoje Antony de Paula é deputado federal, já 2 vezes, coisa e tal. Se eu não me engano, já foi vereador também no Rio. E ele era durante Bolsonaro no poder, apoiou Bolsonaro para a sua campanha para presidente. Era um defensor ferrenho de Bolsonaro. Durante o processo eleitoral, chegou até a dizer que receberia Lula a bala. Já não era um procedimento muito de uma pessoa que se diz cristã e evangélica, isso não é procedimento. Não respeitar a questão do processo democrático. Mas a vida muda, as concepções do mundo mudam, o mundo político muda, e quem está em política sabe que muitas vezes o poder fala mais. E é isso que a gente vê. Antony de Paula fez uma defesa tremenda, robusta, do presidente Lula, né? Chegou a dizer que nem direita nem esquerda é refém do mundo evangélico, né? Então, de várias concepções, o discurso dele, o que as pessoas entendem como ser cristão, interessante. O que eu tenho a dizer sobre isso? A cada dia que se passa, você tem a prova concreta que, quanto mais instituições religiosas se aproximam de poder político, escutem o que eu estou falando. Quanto mais instituições religiosas se aproximam do poder político, se torna isso. Ações de conveniência. O que é bom e o que é zona de conforto. Fulano está no poder, eu preciso desse poder. Fulano não está, eu preciso desse. E tem uns, né, que continuam lá, ferrenhos, coisa e tal, esculhambando, coisa e tal, mas que outrora, se você ver na internet, a exemplo de Silas Malafaia, dizia que Lula era um homem enviado por Deus. Orava por Dilma Rousseff.
Isso aí você vê na internet, você vê isso. Então, o que é que eu entendo, gente? Eu creio que esses líderes religiosos iam fazer um bem tremendo à sociedade. Um bem tremendo à sociedade dentro da concepção de exemplos. Saiam, sejam honrados, saiam dessas camuflagens para querer se dar bem dentro do aspecto político. Sejam eternamente fiscalizadores enquanto houver vida nesse espaço terrestre, dentro desse globo terrestre. Sejam fiscalizadores daquilo que não é entregue à sociedade, que não é entregue ao povo, independente se for de direita, se for de esquerda. Vocês querem ter credibilidade? E sejam fiscalizadores imparciais. Sejam fiscalizadores imparciais. Sejam instituições que representam, nem que seja 10, 15% do que Cristo, durante o seu legado na terra, deixou bem claro. Olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas olhai para os pobres, vê as injustiças, aqueles que não têm onde comer e onde beber, são esses que precisam. Ama os pobres, deixa de estar se agarrando com a Faria Lima, com os grandes investidores internacionais e defendendo neoliberalismo, que não pense nem um dia nas classes mais sociais, nem nas classes trabalhadoras. Se distanciem de política, no sentido de não querer participar diretamente de tudo que não presta na política e começar a defender dizendo esse aqui é de Deus, esse aqui não é. Deus não deu nenhuma procuração para vocês definirem quem é de Deus e quem é do diabo. Deus não se importa e não está na pauta dele essas ações de vocês. Não está na pauta de Deus, em nenhum momento, esse amontoado de interesses terrestres ou de tesouros que vocês querem amontoar. Não está na pauta dele. A pauta é outra. Se vocês lerem o Evangelho de Cristo, vocês vão ver e vão constatar claramente qual é a pauta do nosso Senhor Jesus Cristo, e o que ele mandava e o que ele orientava a fazer. O que ele pedia para fazer. Aliás, ele não mandava, ele dizia, olha, vai para esse caminho. Esse é o caminho bom. Você viu Jesus fazendo algum partido político e contra Roma? Foi isso que você leu na sua Bíblia? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Toda vez que ele fazia uma ação coletiva para o povo, ele se saía e dizia, não conta ninguém não. Meu reino aqui não é esse não. Eu não vim aqui para colocar um status quo político não, e para ser representante político e líder de vocês como política não. Eu vim falar aqui do reino eterno, do vida pós-morte. Agora você tem que fazer algo, você também tem que ter um pouco de obras também naquilo que você, enquanto você vive aqui. E a palavra diz isso. O Evangelho de Cristo diz isso no Novo Testamento. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Não que um esteja consolidado pelo outro, porque você é salvo pela graça. Mas e daí? Eu sou salvo pela graça, e se eu ver o meu que está à direita, o meu que está à esquerda, o que está na frente, o meu vizinho, aquele que está sofrendo, e eu ser uma pessoa indiferente. Você não tem nem a capacidade de dar uma palavra de apoio. E se puder ajudar, ajude. Agora você se meter e se colocar como líder religioso e deflagrar uma verdadeira guerra, definindo, vocês são do mal e vocês são do bem. É impressionante. Se for para falar agora de política, a gente fala. Diziam que quando Lula entrasse, iam fechar as igrejas. Esqueciam que no primeiro mandato de Lula foi ele que estabeleceu o Código Civil, dando direito de culto a todas as entidades religiosas. Porque o Estado é laico, dando direito de culto. Direito. Foi Lula que assinou isso aí. E agora, de novo, caiu na mão de Lula a questão do Dia Nacional, da música gospel. Acho até que nem precisava disso. Mas querem colocar, tudo bem. Mas aí você entra nesse contexto. E agora está a verdadeira polvorosa. Antônio de Paula é o traidor do bolsonarismo. E não sei o quê. O outro é reclamando. Olha, é isso que vocês veem. Quando está na minha conveniência, eu me agarro com alguém. Quando não está, eu só faço criticar. E ainda propago fake news. Aí eu pergunto claramente. Aqueles que se dizem que são enviados por Deus aqui na terra, que são ungidos pelo Senhor, e são profetas, todo mundo é profeta agora. Realmente, de fato,
foi isso que Jesus mandou e definiu para a tua vida aqui? De estar em eterna guerra. Silas Malafaia, ele virou um eterno militante. Ele e alguns outros mais que o acompanham. Desde quando Bolsonaro, Lula, qualquer um desses aí, são exemplos das concepções de Cristo? Eu digo o seguinte, o que é que Cristo disse? Se tu observa, pelo menos aqueles que sofrem, que são injustiçados, e toma algum ato por eles, tu está indo pelo menos indo no caminho. Então eu digo a você que que quando falam inclusão social, e aí se entra no campo do atual do governo, e aí entra no campo do atual governo, se harmoniza muito mais com os preceitos cristãos do que aqueles que só pensam que é o seguinte, não, você quer ficar rico, você luta, fica suando aí que um dia vai acontecer alguma coisa. E com tantas diferenças sociais, você acha que é tão fácil aqueles que não têm nada almejar e ser alguma coisa? São poucos. Existe sim a necessidade e é necessário que a mão visível do governo esteja próximo dessas pessoas que necessitam mais, dos mais pobres. Pautas que são para melhorar a vida das pessoas, daqueles que são mais pobres, daqueles que precisam, tem que ser o governo. Num país com tantas disparidades, né? Com tantas diferenças sociais, onde o rico tem mais, fica enricando mais, e os pobres muitas vezes não têm a oportunidade. E como é que vem essas oportunidades? Saúde de qualidade, educação de qualidade, oportunidade para as pessoas terem seu emprego, sua renda, se colocarem numa situação de autoestima com a sua família. Essa é a pauta do que a gente precisa, do que a gente vive do dia a dia. Aí você pega essa pauta, quer levar ela para o mundo religioso, para o mundo sacro, sagrado. Como se peraí, os meus políticos eles são bons, são santos e intocáveis. Como diria o próprio Cristo, vocês pecam por não conhecer. Por não conhecer. Não se enganem, gente. É assim que funcionam. Vocês estão vendo aí? O que é que fazem? Esses que estão no seu processo de conveniência. Antônio de Paula está ali buscando ali uma oportunidade de conveniência. O outro que está dizendo que o outro não serve por causa disso, porque ele simplesmente demoniza só porque ele não foi partidário, ou porque o candidato dele não se elegeu, querendo colocar uma coisa sagrada que não existe, não está também na pauta de Cristo. Não está. E repito, líderes religiosos, pessoal, eu estou falando aqui do Brasil, de São Vicente, estou falando aqui de Pernambuco, dos estados, daqueles que nos veem, líderes religiosos que querem se considerar, que tenham credibilidade naquilo que ele fala, naquilo que ele prega. Você sabe qual é o primeiro passo a fazer? Ele ser eternamente crítico, autocrítico daquilo que não é entregue à população. Naquele momento que a população não recebe uma boa educação de qualidade, naquele momento que a população não recebe uma boa saúde de qualidade, naquilo que ele não recebe de oportunidade para aqueles que mais precisam, independente, repito, independente de quem esteja na cadeira naquele momento, na cadeira do poder, na cadeira transitória do poder. Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, não quero saber. E aí a gente conclui no seguinte: que bom seria, esse é o mundo ideal, que líderes religiosos estivessem 24 horas defendendo o direito da viúva, o direito dos mais pobres e daqueles que precisam mais. Defendendo o direito dos mais pobres da direita, da esquerda, do centro, do meio, mas ter a sensibilidade da injustiça e não aceitar, ter a sensibilidade que a injustiça, ter a sensibilidade que a injustiça provoca mais distorção social. Que a injustiça provoca mais distorção social. E ter, dentro da sua capacidade crítica, de estar atento contra essas injustiças sociais. Contra essas injustiças sociais. Não precisa entrar com aquela velha artima. Não, vou entrar para participar porque eu vou melhorar. Não. Você vai se locupletar também, como vocês se locupletam. Uma turma se locupleta da esquerda, outra turma se locupleta da direita, e aí?
E vocês têm direito de defender o quê? Nada. Nada. Façam com o que a própria Constituição diz. O Estado é laico. E representantes religiosos têm que estar atentos 24 horas e com o princípio da independência, de independente de quem esteja no poder. Porque vai ter a capacidade de criticar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer instante, daquilo que não entrega à população. Daquilo que não entrega à população. Tivemos agora as eleições municipais, está agora se concretizando. Próxima semana, o segundo turno. Eu pergunto a vocês, você acha que algum líder religioso que esteve aí pactuado diretamente aí com algum vereador, algum prefeito que se elegeu, dentro da sua cidade, ele vai ter a mesma independência, a mesma imparcialidade de fazer autocrítica? Alguns sim, outros não. Alguns, quando observam que aquilo que foi dito não está sendo entregue à população, ele se afasta. Mas ele poderia fazer melhor. Não precisa participar diretamente. Precisa ser fiscalizadores diretamente. Fiscalizadores. Estar atentos. E nas suas homilias, nas suas pregações, e aí eu estou falando dentro do âmbito religioso, que se enquadra também padres da Igreja Católica também, sem sombra de dúvida. Não só pastores. Porque hoje, eu estou falando de pastores, porque hoje a incidência de pastores é tremenda. É de 10 para 1 para os padres. Mas terem a capacidade, como um líder religioso, estar ali observando ali os preceitos cristãos, que aquilo que Cristo pregou, lá no Sermão da Montanha. Vamos ler o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, o que é que ele diz? Fala assim, de você estar indignado e se colocar indignado 24 horas da sua vida com as injustiças. Com as injustiças. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque ali ele também conseguirá estabelecer o que o Pai, através do seu Filho, falou na concepção do reino dos céus. Nós temos que ter sede de justiça. Não fazer justiciamento, é diferente. Não é para matar ninguém. Ou outrora, eu não gosto daquele candidato, ele perdeu, ele ganhou, eu quero derrubar ele a bala. Não, não é isso não. Não é isso que o Antônio de Paula falou. E como a vida lhe deu a oportunidade de rever sua posição. Possa ser que ele está na conveniência, porque quem está no poder agora, ele quer, dentro da concepção política, ele quer preservar o seu capital político. Mas se tiver um pouco de verdade, um pouco de dignidade, pelo menos o caminho está aí. A vida está dando uma oportunidade a ele para rever os seus conceitos. Não definam líderes religiosos. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Não está na pauta de Deus, não está na pauta de Jesus os seus pensamentos. O que vocês estão acumulando aqui na terra. Porque o ouro que você acumula aqui na terra e as suas riquezas, a palavra até diz que a traça come e destrói. Não está na pauta, nunca esteve na pauta de Jesus e não estará. Não estará. Vou orar agora porque esse candidato vai ganhar, porque Deus me disse. É mentira! Mentira! Não está na pauta. Você está sendo enganado. O líder religioso tem que se pautar sobre o princípio do vida após morte. Que dá esperança às pessoas, que quando nós partirmos daqui, haverá vida eterna e vida abundância. Mas enquanto estiver aqui, tem que se indignar, como lá no Sermão do Monte, como Jesus falou. Se indignar com as injustiças. Ficar continuadamente indignado com as injustiças. E ter sede de justiça. E ter sede de justiça. E eu repito o que eu falei no início. Ainda bem que o Estado é laico. Ele dá a oportunidade de você observar que quando o Estado é laico, independente de o que você professa, no outro campo, que é o campo social, da política e do processo democrático, daquele que o povo elege, aquilo ali você tem que estar atento. Você, como cidadão, você tem que estar atento. Você tem que estar atento àquilo que foi prometido. Mas não misture com o processo religioso. Não misture. Mas fiscalize. Porque não
podemos estar coniventes com as injustiças, mas termos sede de justiça social. Ter sede de justiça social, sabe o que significa isso? Termos alinhamentos mais progressistas, alinhamentos políticos que incluem as pessoas, principalmente num país de tantas distorções sociais. E esse momento vai começar agora. Agora em janeiro, você que elegeu o seu prefeito, seu vereador. Coloca a religião de lado, mas se coloca como cidadão. 24 horas indignado com injustiça. 24 horas pedindo por justiça social.